Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do nosso Jornal Regional. Eu sou Natália Moretti E eu sou Elaine Martins. e hoje estamos aqui com um convidado especial, Dr. Rafael Lombardi, para falar com a gente sobre anestesia regional e como utilizar o ultrassom no tratamento de cefaleia por hipotensão intracraniana pós-punção. Parece difícil, né? Mas não é. Exato, a gente vai falar um tema super interessante e pouco explorado hoje, né? O uso do ultrassom para avaliar a bainha do nervo óptico para diagnóstico e tratamento de cefaleia pós-punção. Rafael, conta pra gente um pouquinho da sua experiência. Primeiro, como você é brasileiro, né? Você agora tá trabalhando no Nebraska. Conta a sua história um pouquinho e como você acabou fazendo anestesia regional, né? Hoje você tem experiência como fellow de anestesista regional, não é isso, né? Tenho, eu sou formado na Pinheiro, São Paulo, né? Aí eu fiz residência de anestesia na UEL, em Londrina. Trabalhei 10 anos no Brasil como anestesista e acabei vindo para os Estados Unidos em 2018. Eu refiz minha residência de anestesia, acrescentei um ano de fellow em anestesia regional e atualmente sou assistant professor na University of Nebraska. Você já foi pensando em fazer anestesia regional ou você foi a anestesia regional durante a sua formação que você pensou em fazer esse fellow? Olha, eu sempre fui um grande fã de anestesia regional, eu sempre amei anestesia regional, né? Sempre gostei, pensamento do brasileiro mesmo, né? Tudo que dá para ser feito com anestesia regional no Brasil será feito com anestesia regional, até por uma questão de custo, né? Porque acaba sendo uma anestesia muito barata comparado com uma anestesia geral e extremamente eficaz. É extremamente eficaz, realmente. São a parte mesmo do trabalho em si, do interesse em falar sobre ultrassonografia em avaliação de nervo óptico. De onde veio esse seu interesse em relação a esse tema que é pouco explorado, mas é muito útil, né, Rafael? É, eu trabalho bastante com obstetrícia, né? E como todo mundo trabalha com obstetrícia, a gente frequentemente vê paciente com cefaleia pós-punção. E estava estudando o assunto há um tempo atrás, né? E por acaso, ó, já há um ano atrás, eu tinha visto um estudo avaliando o diâmetro do nervo óptico. E como eu estava estudando há poucas semanas atrás, falei, será que tem mais alguma coisa nova sobre isso, né? Já pensando em se tinha alguma coisa que eu podia agregar, fazer alguma pesquisa em cima. Infelizmente, não tem nada que eu possa realmente agregar para fazer alguma pesquisa grande em cima, mas tem mais ou menos 10 estudos publicados, né? Dando bastante informação. Então, praticamente, eu acabei fazendo uma revisão sobre o assunto e quando eu vi o podcast de vocês, eu achei que seria muito interessante falar disso, porque é um assunto que é pouquíssimo explorado, né? Mas muito interessante. E eu creio que vai se desenvolver ao longo dos anos, vai acabar sendo alguma coisa que muito provavelmente vai ser usada de rotina. Só para a gente começar a situar todo mundo que está ouvindo a gente, vamos só relembrar rapidinho a anatomia e por que que a gente consegue visualizar mudanças do diâmetro do nervo óptico com ultrassom, tanto na hipertensão intracraniana, né, que já é bem validado, quanto no caso de uma cefaleia por hipotensão intracraniana. Você praticamente explicou tudo, né? Quando sabe, a banha do nervo óptico acaba sendo uma extensão da dura e é banhado por líquido cerebroespinhal. Então, quando tem uma hipertensão intracraniana, com batendo um aumento da pressão no espaço subaracnoide, que aumenta o diâmetro do nervo óptico. Então, seguindo a mesma a patofisiologia, se tem uma diminuição da pressão intracraniana por diminuição da pressão intratecal, acaba tendo, como tudo é banhado pelo líquido cérebro-espinhal, acaba tendo uma diminuição do diâmetro do nervo óptico. E isso pode ser usado para se tentar, para usar como um auxílio diagnóstico. Num caso de uma cefaleia pós-punção que seja um pouco difícil de diagnosticar, ou até para predizer quanto a possibilidade daquela paciente ou daquele paciente desenvolver uma cefaleia pós-punção. Em termos práticos, assim, além da parte mesmo de obstetrícia que você falou, quais seriam quais as populações, quais os nossos pacientes que seriam beneficiados com esse conhecimento de avaliar a bainha do nervo óptico, Rafael?
Bom, a população seria toda aquela população que é uma população de risco, né, para desenvolver cefaleia pós-punção, né? Então, é impossível falar isso sem pensar primeiramente em gestante, né? População de alto risco, então a incidência de cefaleia pós-punção é muito maior nesse grupo. Então, primeira população seria isso daí. Porém, outra população, aquele paciente que você sabe que você vai ter, que vai ser uma punção difícil. Um paciente obeso, com alguma deformidade espinhal, algum paciente que você já imagina que vai ter um risco aumentado de múltiplas punções. Outra população que felizmente está diminuindo, né, a população que você vai usar a agulha Quink, né, a agulha traumática. Está diminuindo cada vez mais, mas eu creio que muitos lugares ainda só usam agulha traumática, né, agulha cortante, né? E também todo aquele paciente que já teve histórico prévio, que aumenta o risco de cefaleia pós-punção, é um paciente que vale a pena você fazer isso antes de você fazer a punção dural, antes de você fazer a hack, ou até logo depois. E tem também, doutor Rafael, os pacientes que têm a predisposição, né, de ter essa fístula mais prevalente, que são os pacientes com hipermobilidade benigna, né? Hum, E de hipermobilidade que é grave, né, que é o Ehlers-Danlos, que é, obviamente, uhum. uma população muito rara, mas a hipermobilidade benigna é um fator de risco importante para esses pacientes desenvolverem cefaleia por hipotensão intracraniana pós-punção. Em relação à parte mesmo de aplicação do dia a dia, como é que a gente utiliza? Assim, quais seriam os cortes? Como é a avaliação? Como interpretar esses valores também, né? Como que a gente faz no dia a dia? Bom, esse é o problema. Não tem nada muito definido sobre qual seria o corte, né? Esses estudos que eu mandei para vocês, dessa revisão que eu fiz, eles falaram que tem uma alta sensibilidade, especificidade para prever, né? O principal seria ver um valor absoluto menor que 4 milímetros do diâmetro, medido até 24 horas após o procedimento. Mostrou que tem uma alta sensibilidade, especificidade para prever cefaleia pós-punção. E outro estudo falou que, além disso daí, você pode usar uma diminuição relativa. Então, seria dependente de uma mensuração antes de você fazer a punção dural. Ele diz que uma redução mais que 0,4 milímetros em relação ao valor basal também é preditiva você falar pós-punção. É muito importante você acabar fazendo uma medição basal antes da punção. A gente vê que no Brasil, né, o acesso ao ultrassom tem crescido, mas a gente está falando de um país que tem grande limitação de recurso, então a gente já tem muito desafio, principalmente em hospital público, hospitais menores, e implementar os valores de corte em um serviço público pode otimizar o manejo da cefaleia pós-punção, né? Como que a gente poderia melhorar isso? Com uma capacitação regionalizada, com programas específicos de treinamento, desenvolvimento de protocolos. Eu sei que acaba sendo muito idealista fazer isso, principalmente se você imagina um hospital que tem lá dois, três anestesistas trabalhando, fica muito difícil implementar isso, né? Mas eu acho que é factível sugerir que todo anestesista tenha acesso ao ultrassom, mesmo que seja um ultrassom portátil, ou como o Butterfly, que é um ultrassom com alta resolução, extremamente útil e tem um valor bastante acessível, sendo que mesmo um hospital pode comprar, ou na pior das hipóteses, um anestesista que seja mais interessado tanto para anestesia regional, como fazer esse tipo de avaliação de paciente, mais interessado em poucos, possa fazer. Esse estudo que você citou, pelo que eu li dos artigos que você enviou para gente, é o estudo do Peng, que não é o Peng daqui do Canadá, é o Uhum. que foi realizado na China, não é isso? Onde ele considera que você tem 94% de especificidade quando você faz essa medição para avaliar o nervo óptico com a gravidade da cefaleia, certo? E isso é muito interessante porque muitas vezes, né, você prolonga a alta hospitalar do paciente, então, ou seja, já voltando a falar no que você falou de recursos e custos, né, a gente prolonga uma alta hospitalar, sendo que, se for, às vezes, com uma medida direta, você consegue já tomar uma conduta mais agressiva, né? Que muitas vezes a gente posterga, fala, vamos tentar o tratamento conservador primeiro, mas quando você, por exemplo, pode ter uma medida já com valor preditivo positivo importante, você
provavelmente vai pular essa etapa do tratamento conservador, fazendo um tratamento adequado a curto prazo, Nath, certo? então, teoricamente, então, deixa eu ver se eu entendi. Um paciente que está com cefaleia que foi submetido a uma hack. Se eu fizer um ultrassom da região e tiver esses dados que a gente discutiu, teoricamente você antecipa um diagnóstico provável de uma cefaleia e toma atitudes em relação a isso. Eu estou perguntando para pensar mesmo na prática, nesse momento ou antes de predizer se ele vai ter cefaleia pós-punção. É isso, Rafael? O ultrassom antes já vê e um depois, lá, até 24 horas depois, se a gente vir que tem um valor absoluto menor que 4 ou uma diminuição de até 0,4 milímetros, a gente já sabe, opa, esse paciente tem alto risco de desenvolver cefaleia pós-punção. Entendi. É um comparativo de um Claro, não antes e estou sugerindo depois. ninguém, isso, um antes e depois. Não estou sugerindo ninguém a já tomar conduta e já fazer o blood patch antes do paciente ter sintomas. Mas já ficar atento que aquele paciente, assim, caso ele desenvolva sintomas, cefaleia pós-punção, já tomar uma conduta um pouco mais ativa, mais proativa e já resolver o problema de uma vez, sabendo que se você não fizer nada, a chance do paciente ficar no hospital por mais tempo e acabar gastando mais recursos. Talvez você acabe ganhando tempo e com isso, com tempo, tempo é dinheiro. Acabando o tempo e levando uma alta mais precoce do paciente. Fantástico, exatamente. Então, fazer o antes e depois comparativo e tomar condutas de acordo com o que você tenha de recursos, antecipando, fazendo com que o paciente não tenha, por exemplo, um sofrimento ou então uma dor que não tenha uma conduta adequada de acordo com isso, né? Excelente. Excelente, excelente você usar uma ferramenta que é barata, né? Porque o ultrassom você compra uma vez, você não precisa ficar repondo o ultrassom, né? É uma ferramenta barata que dá várias informações. E o que não é muito conhecido, né, em termos de cronicidade, porque essa cefaleia pós-punção, ela pode cronificar. Ela pode ser até espontânea, né? Mas não é o caso do que a gente está falando aqui agora. A gente está falando da relacionada à anestesia. Mas a cronificação disso, a longo prazo, a gente tem consequências, inclusive, mais sérias, né? Como, por exemplo, o paciente que faz cefaleia pós-punção e que não tem o tratamento adequado, porque muitas vezes essa cefaleia melhora, mas ela não se resolve completamente, né? O paciente. E aí, quando ela não se resolve completamente, os sintomas são muito parecidos com migrânia. Então, o paciente começa a tratar migrânia, e aí muitas vezes, assim, muitos médicos provavelmente já devem ter visto isso. Ah, minha migrânia começou depois da gestação, né? Depois da minha gravidez, ela começou, mas às vezes é uma fístula persistente. E isso a longo prazo pode levar a micro sangramentos, né, cerebrais, e a longuíssimo prazo a siderose e a demência precoce. Então, parece que é uma coisa muito longe, né, da gente, mas se você olhar retrospectivamente, cefaleia que iniciou pós a gestação, com sintomas não tão clássicos da cefaleia pós-RAC, ele pode ser sim uma cefaleia pós-punção crônica. Mas Deus é bom, né, Nath? A maioria das vezes as coisas são bem leves. E a maioria das vezes, inclusive, o tratamento conservador acaba sendo bem efetivo, né, com a hidratação em si. Mas eu acho que isso tudo é informação. A informação direciona a conduta. Você tem que primeiro avaliar para depois compreender e saber medir no sentido de direcionar um caso, por exemplo, com uma dor de cabeça que evoluiu pós uma hack ou uma peridural. Mas como na prática, Rafael, como que a gente faz a medição? Como é a técnica, né? Passo a passo, como que você geralmente avalia isso? Bom, técnica não é vou dizer, não é um ultrassom que ele, por si, ele é muito difícil. Ele só é um pouco trabalhoso porque é num lugar altamente sensível, né? Então, acaba sendo um pouquinho chatinho para o paciente de você fazer, né? Então, conversa com o paciente, explica tudo que será feito, né? Principalmente para o paciente não se assustar com o que você vai fazer aqui. Imagina só, o paciente está com dor de cabeça, falou, ó, vou pôr um ultrassom no teu olho. Assim, opa, Né, tem, Nath? tá certo isso? Né? Tem chance do paciente assustar. Então,
Primeira coisa, explica para o paciente tudo que vai ser feito e o porquê que você está fazendo, né? Segundo, você vai usar um probe linear, né? Então, justamente porque é uma estrutura que não precisa ser, não é uma estrutura profunda, né? E você vai colocar um tegaderme de uma forma que oclua bastante o olho, porque você vai ter que usar bastante gel, né? Até porque você quer usar a mínima pressão possível, né? Então, depois disso, eu coloco o paciente deitado, com esse tegaderme, bastante ultrassom, posiciona o paciente e você vai fazer quatro medidas. Duas em sentido transversal, duas em sentido sagital, tentando pegar exatamente ali onde está o nervo óptico, né? Depois de fazer essas duas medidas, você vai fazer uma média exatamente dessas quatro medidas, né? E essa, você vai medir mais ou menos 3 milímetros posteriormente, onde tem o nervo óptico. Esse vai ser o ponto ideal. Então, à medida que você achou o espaço, pausa, usa o seu caliper lá para fazer a medida certinha. Depois disso, você vai fazer essa média, você calcula a média e vê se está acima ou abaixo de 4 milímetros ou então calcula, ou então pega essa baseline e na outra medida que você vai fazer depois do procedimento, faz de novo exatamente da mesma forma e vê o quanto diminuiu, né? Vendo se não tiver diminuição nenhuma depois, né? Você já sabe que esse paciente tem pouca probabilidade de desenvolver cefaleia pós-punção. Se a medida, então, for menor que 4 milímetros ou tiver a diminuição, aí você sabe que esse paciente tem uma alta probabilidade de cefaleia pós-punção, né? Menos 4 milímetros de diminuição do valor basal, né? É, você já avisa o paciente que ele tem uma alta probabilidade de cefaleia pós-punção, né? Orienta ele quanto a sintomas precoces e fica à disposição dele para resolver qualquer problema que possa aparecer para ele. Não é um ultrassom difícil de fazer em si, porém, precisa de uma mão leve, né? E assim, alta estabilidade enquanto você está fazendo, não pôr muita pressão, porque você pode variar a medida. E o problema é que é altamente operator dependent, né? Então tem que ter uma mão bem leve e bem estável para poder fazer as medidas sempre da mesma forma. É. Importante falar que a cefaleia pós-punção, ela normalmente ela aparece não nas primeiras 24 horas, né? Ela vai aparecer nas 48 horas. Então, se você conseguir antecipar o tratamento, mesmo conservador, né, para isso provavelmente, não sei, não sabemos ainda, é uma hipótese científica, mas quem sabe você antecipando isso, a gente, ou tomando as medidas, né, como hidratação mais intensa, repouso, a gente pode evitar, de repente, essa cefaleia. É uma hipótese científica, né, a gente poder evitar Uhum. tomando as medidas quando a gente consegue entender, baseado no exame point of care, se aquilo pode levar a uma cefaleia pós-punção ou não. Claro. Uma coisa que eu esqueci de dizer, mas é importante ressaltar: a medida é sempre no mesmo olho, né? Para tentar diminuir ao máximo a variabilidade. Ah, então não teria diferença de comparativo de um olho do outro, né? Dependendo Poderia da. ter. Exato. Poderia ter. Então você começou fazendo no olho esquerdo, faça sempre no olho esquerdo. Começou no direito, faça sempre no olho direito. Tem posicionamento do paciente, deitado, sentado? Imagino que isso influencia no líquor, né? Não descreve muito, né? Eles falam para deixar o paciente deitado, Tá. né? Teoricamente seria uma bainha de nervo óptico maior que o paciente deitado devido à alteração de pressão, né? Sim. De uma forma que eles queriam que o paciente em decúbito dorsal, né? Colocar uma camada bem espessa de gel, lembra de colocar o tegaderme, porque a gente está fazendo um procedimento no olho fechado. Originalmente, o ultrassom ocular é feito com o paciente com o olho anestesiado e olho aberto, né? Mas eu acho que é um pouco excessivo a gente tentar fazer dessa forma, né? Se é uma coisa, tem que ser um pouco mais rápida para fazer. Se você for levar
40 minutos para fazer, porque você vai anestesiar o olho, para depois colocar um ultrassom, um gel ocular, para depois fazer o ultrassom com o olho aberto, vai ser pouco prático. Você Sim. não vai conseguir fazer isso. Incômodo, né? É. Começa a ter Fora que é um muitos incômodo para o vieses. paciente. Exato. Artigos que você leu, Nath, em relação a outras possibilidades do uso dessa técnica, inclusive para pacientes que tenham, por exemplo, é, é, fístulas licóricas, não é isso? Você tem estudos aí no Canadá falando disso. Fala um pouquinho da sua experiência em relação a outras indicações dessa técnica que a gente possa conseguir abrir um leque de oportunidades, né? Toda inovação começa com pequenas coisas, começa até com uma brincadeira, né? Então, a inovação dessa possibilidade de uma técnica assim, ela pode se expandir para outras possibilidades. Você leu sobre isso, Nath? Me fala um pouquinho. Na verdade, eu faço dor crônica, né? Então, eu estou falando aqui da parte da dor crônica que existe cefaleia, por hipotensão intracraniana, né? SIH, que ela pode ser por fístula licórica espontânea, pode ser pós-traumática ou pode ser pós-punção. Então, são pacientes que cronificam essa dor. Então, como eu faço dor crônica aqui no Canadá e tem inclusive um ambulatório só disso, de cefaleia por hipotensão intracraniana, então as pessoas vêm do Canadá todo para cá. Então, o protocolo para verificar é a bainha do nervo óptico. Num protocolo de ressonância magnética, um dos sinais de cefaleia por hipotensão intracraniana é a medida do nervo óptico na ressonância magnética. E existem estudos que estão correlacionando, né, se a gente pode fazer o ultrassom para fazer essa medida e correlacionando com a ressonância magnética. Que na verdade, isso fazendo um paralelo com o point of care, foi o que aconteceu no COVID, né? Não sei se vocês se lembram, a gente não conseguia mobilizar os pacientes, então as pessoas começaram a fazer tomografia, e aí, ao mesmo tempo, elas faziam ultrassom para correlacionar a imagem tomográfica com aquele padrão de ultrassonografia, né? E aí a gente transforma um exame complexo num exame point of care, né? Que o point of care ele é nada mais do que o primeiro exame point of care que eu conheci foi a glicemia capilar, né? Que você fura e você vê na hora exatamente o que você quer ver. Isso não te dá isso. Qual que é o valor disso? Ele te dá valores para você tomar atitudes imediatas, né? Não é para fazer uma investigação profunda da baía do nervo óptico ou de hipotensão intracraniana, mas o point of care ele te traz condutas imediatas. Eu vi isso agora na minha ultrassonografia e qual que é o próximo passo. Nem que o próximo passo seja expectante ou pedir um exame mais elaborado, mas ele te dá o caminho para isso. Então, isso que é bacana no ultrassom, né? Porque ele abre um leque de possibilidades diagnósticas que a gente consegue manejar melhor os recursos. A gente está falando disso o tempo todo, né? Nosso primeiro episódio a gente falou sobre recurso, aqui a gente está falando de novo sobre recurso. Então, mais uma vez, a gente provando que o ultrassom ele é um grande gerenciador de recursos, né, financeiros para um hospital. E gerencia o maior recurso que qualquer um pode ter, que é o tempo, né? Ao invés de levar meia hora, 40 minutos para fazer uma toma ou 50 minutos fazer uma ressonância, você coloca o ultrassom e tem o resultado na hora, te responde a pergunta que você quer de sim ou não, né? Que o Brasil de poucos diz. E responde uma pergunta sim ou não, te dando qual que é o próximo passo para aquilo. Exatamente. Sensacional, porque eu sou super fã do ultrassom como ferramenta, né? Ferramenta do nosso dia a dia como médicos, na verdade, não como só anestesistas, como médicos. E o anestesista e quem trabalha com o processo de investigação de dores pós-cirúrgicas é fundamental, é uma das possibilidades. Então, eu queria realmente agradecer o Rafael por ter falado sobre o que ele gosta de fazer, né? Que é a parte mesmo de. E é tão bom saber que tem brasileiros estudando, fizeram todo o processo, né? O interesse de gestão de recursos, né? O interesse de fazer muito com simples, né? O simples sempre vai ser um vencedor se ele entrega a mesma coisa com muito mais simplicidade. Então, assim, Rafael, muito obrigada pela participação aqui no podcast. Queria te agradecer também pela presença. Muito obrigada por ter participado, por contribuir com o seu conhecimento para o nosso jornal regional.
Eu e a Nath, a gente fica muito honrada da sua presença aqui hoje. A Nath estava super empolgada de falar sobre esse tema, porque ela vê muito sobre o nervo óptico realmente. É, a gente fica muito feliz da possibilidade de aumentar o conhecimento, tanto nosso, porque a gente aprendeu muito hoje, quanto quem se interessa sobre o nosso podcast. O podcast ele tem esse interesse de abrir leque de oportunidades do uso do ultrassom, e você, com certeza, para quem assistiu esse episódio, você fez uma diferença imensa nessa parte de possibilidades. Muito obrigada, Rafael, pela presença de hoje. Você tem algum ponto para finalizar nosso podcast? Alguma coisa que você gostaria de falar? Não, foi um prazer estar aqui, falar um pouco disso. É para isso mesmo que é a minha função mesmo, é o que eu gosto mesmo. Mais ainda do que anestesia é expandir conhecimento, né? Tanto que meu ponto principal de ter vindo para cá é justamente trabalhar com medicina acadêmica para realmente expandir conhecimento dos residentes e qualquer um que possa acompanhar esse podcast, eu, qualquer oportunidade minha de ensinar, eu sempre fico muito feliz de saber contribuir um pouquinho para o desenvolvimento da nossa especialidade. Muito obrigada, Rafael. A gente aprendeu muito com esse podcast hoje. Em nome da sociedade, né, da parte do Brasra, do Brazilian Society, na verdade, a gente vai lançar em breve, então, em nome de um monte de médico que é amigo, que está querendo se juntar para fazer diferença no nosso país, que já é muito bom de regional, eu te agradeço imensamente a tua participação, tá, Rafael? Obrigado.